Hora de falar sobre o Botafogo, que está bem perto de se tornar o primeiro clube brasileiro a quebrar como sociedade anônima de futebol. Descobriu-se um laudo apontando que o Botafogo SAF deve hoje 1 bilhão e 600 milhões de reais a curto prazo, ou seja, em até 12 meses o Botafogo tem contas a pagar de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Mas não para por aí, esse relatório ainda aponta que a dívida total da SAF do Botafogo é de 2 bilhões 750 milhões de reais. Nunca na história do futebol na América do Sul uma sociedade anônima do futebol teve tantas dívidas quanto a de John Textor. O Botafogo tem patrimônio líquido negativo de 427 milhões de reais. Isso significa que se vender todos os seus ativos e bens, incluindo jogadores, posses, o Botafogo não tem valor suficiente para quitar todas as suas dívidas. Para completar ou piorar, o Textor ainda quer pagar de espertão. Ele, na última sexta-feira, convocou uma Assembleia Geral para o dia 20, a fim de insistir na ideia de aportar 125 milhões de reais. Aí você deve estar se perguntando, pô, Nicola, mas se o cara quer aportar, ele quer ajudar. Não, ele está tentando uma medida para aumentar seu percentual de ações na SAF do Botafogo e tentar acabar com um litígio que vem da Europa e que tenta tirá-lo à força da SAF botafoguense. Para mim, a melhor saída para o Botafogo era se livrar o mais rápido possível do empresário norte-americano. E perdeu pontos para o Curitiba no Campeonato Brasileiro. 2 jogos ganháveis, né? Se a gente para comparar os elencos. A escalação dele ontem, ela foi bastante complexa e eu já quero fazer uma meia-culpa aqui sobre uma análise. É fazer o pós-jogo com a cabeça quente. E às vezes você faz algumas análises que você precisa rever o jogo. Eu revi o jogo, sempre faço isso. Ganhando ou perdendo, estou sempre revendo as partidas e eu quero mudar a minha opinião sobre uma atuação do Bastos. Na live pós-jogo eu falo que o Bastos foi bem, pelo contrário, foi bem mal. A atuação do Bastos foi muito ruim. O Bastos tem uma falha no segundo gol, na hora que ele vai tentar fazer algo que já havia acontecido com o Barbosa no primeiro tempo, do atacante ser caçado, do jogador com a bola ser caçado pelo zagueiro, o Bastos foi de uma maneira mole, é driblado facilmente e tem um erro do Vidalba, na hora que ele tenta dar o domínio e acaba facilitando a jogada que gerou o primeiro gol. Aliás, o gol de empate da equipe do Coxa. Então, eu mudo aqui, eu não tenho nenhum medo em errar-me e como depois falar aqui que eu errei algumas coisas e minha opinião foi uma merda no nosso na live pós-jogo de estar ali com a cabeça quente. Você de repente você não presta atenção em um determinado momento, você acaba a live e vem falar sobre o jogo aqui e às vezes você pode ter uma impressão que depois você revê na partida, a sua impressão muda e realmente o Bastos para mim foi muito abaixo ontem. Falhou grotescamente e ainda, no meu ponto de vista, já falei isso aqui em um vídeo, o Bastos hoje é reserva para mim do Ferrarese, que acabou ficando fora do banco de reservas pelos números de estrangeiros. Para a partida de quarta-feira, nós não devemos ter o Johan Hernandes, que foi titular ontem, e isso acaba tirando o Ferrarese do banco de reservas, pelo menos, e também não teremos o Alex Telles, muito provavelmente. Possivelmente, Caio Roque será o titular do Botafogo lá em Avedianeda contra o Racing pela Copa Sul-Americana. Essa deve ser a escalação. Mas falando um pouco do Franklin Carvalho, eu vejo que o nosso técnico ele tem algumas convicções. Certo ou errado, ele as tem. No meu entendimento, o Franklin ele é um técnico que quer implementar um estilo ofensivo. Jogadores para isso, ofensivamente, o Botafogo tem. Mas aí que vem o X da questão. Nós temos hoje um déficit defensivo. O Botafogo hoje é uma das piores defesas do futebol brasileiro na temporada. A gente sofre gols em todos os jogos. O Botafogo não consegue ter baliza zero. E o trabalho que o Franklin teve em 2024, a gente tem que sempre relembrá-lo, a gente teve um time que defendia muito bem. Muito pelo Gregory, que era um leão ali, roubava bolas, era um jogador com muita marcação. E isso facilitava demais o trabalho do nosso ex-técnico Arthur Jorge. E claro que o Franklin Carvalho participava ali do dia a dia. Se ele pensa em mudar a filosofia, se ele pensa em ter jogadores para eles trabalharem ali, no meu ponto de vista, o Botafogo hoje ele precisa ter um primeiro volante. Se ele quer ter um time com muitos jogadores ofensivos, você tem que ter o primeiro volante. E hoje nós só temos 2 no elenco. Alan e também o Newton. Mas em nenhum momento ontem, por exemplo, na entrevista coletiva, ele cita o nome do Newton. Ele não cita o Newton, ele não coloca o Newton como jogador que ele vai utilizar. Tanto é que ele cita nominalmente os primeiros homens do meio campo, ele cita ali Alan, Danilo e também o Medina, que fez o segundo tempo, o papel de um primeiro homem foi muito bem. E para o técnico
do Botafogo, o Franklin Carvalho, o melhor em campo para ele foi o Medina. E eu achei a atuação do Medina ontem boa, né, dentro daquilo que a gente espera de um jogador que faz essa posição de meio campista, né, em adaptação. Ainda não é o Medina que pode vir a ser, mas eu achei a partida do Medina ontem boa. O Danilo fez o gol, isso meio que é bom, é importante, mas o Danilo ontem errou muitos passes. Eu concordo com o que o Franklin falou sobre isso também na entrevista coletiva. Eu vou colocar depois aqui alguns trechos para vocês em outros conteúdos, mas realmente eu acho que o Danilo ontem, principalmente no primeiro tempo, erra muitos passes, forçando muitos passes. O Danilo é um jogador dinâmico, e por esse dinamismo do Danilo, eu acho que ele tem que jogar mais à frente. E ele também colocou esse ponto na entrevista coletiva, que ele quer ver o Danilo chegando mais à frente, que o Danilo tenha mais mobilidade no meio campo, que chegue um pouco mais. Então você tem o Danilo tendo esse jogador com mobilidade, tendo esse jogador com chegada, sendo esse jogador para chegar. Se tem um jogador que, na minha opinião, hoje não pode ser reserva, que é o Edenilson, que entrou de novo bem ontem. Tem a questão da idade, você não pode usar o Edenilson todos os jogos, todos os minutos, por causa de questões físicas, para você não perder um atleta que já tem uma idade avançada. Mas hoje o Edenilson tem que ser titular. Como? Eu jogaria tranquilamente no 4-1-4-1. Acho que você, pela qualidade que tem em Alan ali para uma saída de bola, Edenilson, Medina e Danilo, você pode muito bem colocar esses 4 jogadores jogando juntos e ao mesmo tempo você ter um time que sabe o que fazer com a bola. Ao mesmo tempo, quando você a perde, você tem jogadores que sabem também se defender.